Olá, estamos aqui para mais um vídeo do canal Religiões ante a Bíblia. Irmãos, faz algum tempo que eu encontrei na internet um vídeo do arqueólogo e pastor adventista Rodrigo Silva, uma figura muito conhecida e admirada, né? Não apenas por adventistas, mas também por alguns evangélicos. E eu, como evangélico pentecostal, como apologista, confesso que me senti incomodado com aquele vídeo, porque ele comete um erro ali. Um erro, e com este vídeo agora eu pretendo e vou refutá-lo. Mas isso logo depois de nossa vinheta. Bom, pessoal, melhor do que dizer o que o Rodrigo Silva disse, eu vou colocar aqui de lado um trechinho do vídeo dele, no qual ele faz uma comparação do suposto ministério profético de Ellen White, com a fundadora do Adventismo e profetisa daquele movimento. Ele faz uma comparação, um paralelo com o dom de profecia, que a gente vê, nas igrejas pentecostais. Eu peço a você um pouquinho de paciência, porque eu quero rodar uns 3 minutos do vídeo dele, tá ok? O fato de ter Ellen White na minha igreja com o dom de profecia torna os adventistas seita? Então eu tenho um problema. Sabe por quê, meu irmão? Você já ouviu falar de cessacionismo e continuismo? Se não, eu vou explicar para você. Isso nem é uma discussão adventista. Cessacionismo é aquele grupo de teólogos ou cristãos que acreditam que os dons do Espírito cessaram com a igreja cristã primitiva. Ou seja, depois da morte do apóstolo João, o último dos apóstolos, não haverá mais dom de línguas, dom de curas, dom de profecia. Tudo isso encerrou na igreja cristã primitiva. Qualquer fenômeno que houver depois disso será falso, será diabólico, porque Deus encerrou os dons do Espírito na igreja primitiva. Esses são os cessacionistas. Porém, no outro espectro, tem um grupo, aliás, até maior de cristãos, que acreditam não no cessacionismo, mas no continuismo, ou seja, os dons do Espírito dados à igreja apostólica continuam sendo derramados na igreja ao longo dos séculos. Portanto, esse grupo continuista acredita que sim, Deus pode ter profetas hoje em dia. Pessoas com dom profético na igreja. Isso não sou eu que estou falando, são os continuistas. E quem são os continuistas? A Assembleia de Deus, em todas as suas formas. As igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas renovadas. Até na igreja católica, a ala carismática. Dentro das igrejas tradicionais, nós temos, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil assinou um documento favorável à continuidade dos dons. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil também assinou um documento favorável à continuidade dos dons. A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil também assinou uma declaração nesse sentido. A Confissão Batista Brasileira também é conhecida por possuir uma grande ala carismática. Um grande percentual dos que são da Convenção Batista Brasileira acreditam na continuidade do Espírito, dos dons do Espírito. Acreditam que pode haver profetas de Deus legítimos hoje. Tanto é que não é difícil você chegar, às vezes, numa igreja, Assembleia de Deus, e falar assim, nossa, naquela noite lá, teve um culto de revelação lá, o Espírito Santo revelou para uma irmã isso, o Espírito Santo revelou para o missionário aquilo, para o pastor aquilo e tudo mais. Então acreditam no dom de profecia. Então o que eu quero argumentar aqui é o seguinte, se o fato de ter alguém numa igreja com o dom de profecia hoje é argumento para dizer que aquela igreja é seita, então não são apenas os adventistas que são seita, mas todos esses irmãos que eu acabei de citar aqui, os pentecostais, neopentecostais, todos. Aliás, seriam até mais seita que os adventistas, porque os adventistas têm o fenômeno profético de Ellen White.
Mas muitas igrejas têm quase que um profeta em cada congregação, ou até mais de um. Então tá aí, pessoal, né? Vocês entenderam aí? O arqueólogo e pastor adventista Rodrigo Silva. Olha, logo de cara já vou dizendo que na nova aliança a profecia não é de cunho doutrinário. Na nova aliança, a profecia ela visa consolar, exortar e edificar um indivíduo ou uma igreja específica. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, nos versos 3 e 4. Olha só. Mas o que profetiza fala os homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Então, essa profecia ela não é diretiva, ou seja, ela não visa direcionar a igreja doutrinariamente, ela não visa dar à igreja ali uma norma doutrinária, uma orientação doutrinária. Não é aquela profecia nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, nada disso. O último profeta da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, foi João Batista, né? Está escrito lá em Lucas 16, que diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Profecia dos moldes do Antigo Testamento, né? Foi até João só. Hoje, na nova aliança, na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, repito, volto a dizer, quero que isso fique bem enfatizado aqui, essa profecia visa consolar, exortar e edificar. Não dá uma norma, orientação doutrinária, não uma profecia diretiva, ou seja, para direcionar a igreja, para direcionar o povo de Deus. Não é nada disso. E existe também, não vamos confundir, o dom espiritual, o dom congregacional de profecia, que é esse que eu estou dizendo aqui, que é para exortar a igreja, consolá-la, edificá-la, e existe também o dom ministerial de profeta, conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo 11. É um dom, né? É um dom, está ligado aí à chamada. Esse dom é o dom da proclamação da palavra, né? Está ligado a proclamar a palavra, ser um arauto do Senhor, né? É um homem ali, um cristão cheio do Espírito Santo, que na unção do Espírito ele proclama a palavra, anuncia a palavra, e ali Deus revela, né? Deus revela, traz ensinos para a igreja, né? Então está ligado, o dom ministerial de Efésios 4:11, o dom de profeta está ligado à proclamação, à pregação da palavra de Deus, na unção e no poder do Espírito Santo, né? Eu vou até ler aqui, irmãos, essa referência. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse profetas aqui é um arauto da palavra, aquele proclamador, pregador da palavra de Deus que a prega, que a anuncia no poder e na unção do Espírito Santo. E não confundir esse dom aqui ministerial, um dom residente, né? Ou seja, está ligado à chamada, né? Não é só querer ser, eu quero ser profeta. Não, está ligado à chamada, é um ministério, portanto é um dom residente, que ele está ali no indivíduo, no cristão. E tem o dom espiritual, o dom congregacional de profecia, nesse sentido que eu expliquei aqui, que é para consolar e exortar uma igreja específica, um indivíduo, né? Esse dom é esporádico, ele não é residente no indivíduo, né? Qualquer cristão, qualquer crente batizado no Espírito Santo pode ser usado ali no meio da congregação para profetizar, para trazer uma palavra de exortação, de consolo, de edificação ali para um determinado irmão ou para a congregação. E esse dom, ele não só pode, como deve ser julgado, né? Ele não só pode, como também deve ser julgado, deve ser passado pelo crivo da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 29 ao 33, em que fala desse dom congregacional, né, de profecia, ele deve ser julgado. 1 Coríntios 14, dos versos 29 ao 33, que diz assim, tratando-se de profetas,
falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Verso 32, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque ali a pessoa que está profetizando, ela pode acrescentar algo da parte dela ou omitir, né? Então, por isso que a gente deve passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Então, essa profecia, eu quero que isso fique enfatizado. Ela é para o consolo, a exortação e edificação da igreja. Não confundir com o dom ministerial de profecia, nem com esse suposto dom de Ellen White, porque ela dava, sim, orientações supostamente proféticas à igreja, né? A igreja adventista. Ela é tida como uma autoridade doutrinária, né? Essa mulher que já faleceu aí em 1915, conforme eu pesquisei aqui, e ainda hoje os escritos dela são tidos como uma autoridade doutrinária, né? Autoridade doutrinária mesmo. Ela ratifica, né? Ela ensina, ratifica determinadas crenças adventistas através de suas revelações, visões que ela teria tido, né? Então ela não se encaixa nessa profecia neotestamentária, né? Nesse dom de profecia neotestamentário, nem no ministério de profeta de Efésios capítulo 4, versículo 11. Sim, porque ela dá doutrinas à igreja. E eu vou provar isso como? Lendo aqui o que diz alguns livros dela, né? Falando sobre a autoridade doutrinária dela. Eu vou colocar aí na tela e você pode acompanhar aí, tá bom? Vamos lá assim, ó. No livro Orientação Profética no Movimento Adventista, página 106, diz assim: disse ela, minha missão abrange de um profeta, mas não termina aí. Depois tem essa outra referência aí de testemunhos seletos, que diz assim: os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem ser introduzidos em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Mais um aqui, no Testemunhos Seletos, que diz assim: não são só os que abertamente rejeitam os testemunhos, ou que alimentam dúvidas a seu respeito, que se encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la. E mais uma outra referência aqui, deixa eu ver aqui. Sim, está aqui, ó. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse a seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter, né? Então, a gente vê que tem uma referência de um livro dela também, que eles dizem que eles negam que seus escritos sejam diferentes, que a inspiração dos seus escritos sejam diferentes dos encontrados na Bíblia. Esse aí, ó, essa referência que está aparecendo aí agora na sua tela, né? Mas, irmãos, veja bem, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ou seja, nesses últimos dias, quem nos falou com autoridade doutrinária, com autoridade de estabelecer doutrinas, foi o Senhor Jesus Cristo, né? Não a profetisa Ellen White do Adventismo. Outro que se encaixa também como falso profeta é o Joseph Smith, da Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, ou ainda a Ed Baker, né, do movimento Ciência Cristã, William Marion Branham, do Tabernáculo da Fé. São todos falsos profetas que deram doutrinas cujos escritos são considerados como autoridade doutrinária, né? E a gente vê que quem trouxe a última, digamos assim, a doutrina definitiva, né, que a revelação bíblica ela foi progressiva, quem trouxe foi o Senhor Jesus, tá bom? Então, não confundamos esses falsos profetas com o dom ministerial de profetas, em Efésios 4:11,
que eu repito, é um dom ministerial, um dom residente, né? Está relacionado à chamada, né? São pregadores cheios da unção do Espírito Santo, são arautos, proclamadores da palavra, e eu tenho um dom congregacional, que se manifesta na congregação, de profecia, que é para consolar, exortar, edificar uma igreja específica, um indivíduo, não é? E não para dar doutrinas, trazer novas revelações, acrescentar, tirar ou modificar algo da Bíblia. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, dê um joinha, se inscreva em nosso canal, né? Acione o sininho para a notificação de novos vídeos, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!